Vou te contar aqui mais um segredo espiritual. Você já teve a sensação de um déjà vu? De você estar vivendo uma cena que já viveu antes? Ou de estar em um lugar onde você já esteve? Tá bom. Lá em Salmos, o salmista Davi, ele diz assim: eu ainda nem era nascido, eu era uma célula ainda informe no ventre da minha mãe, todos os meus dias já estavam escritos no teu livro. Complicado, né? Davi está dizendo que todos os nossos dias já foram determinados por Deus, como se houvesse um destino. Eu já falei sobre isso aqui, né? E na verdade é isso mesmo. Existem livros nos céus e esses livros contêm a sua vida inteira. E Davi diz que foram determinados. Então é tanto presciência quanto determinação e ao mesmo tempo livre-arbítrio. Deus trabalha dessas formas e a nossa mente não consegue entender como é que ele predestina e mesmo assim te dá livre-arbítrio. Então quando você tem uma sensação de déjà vu, o que é? Efésios diz assim: que Deus nos elegeu nele mesmo antes da fundação do mundo. Lembra que quando Deus soprou o barro que ele havia formado, Adão, Deus fez assim, ó, soprou, né? Os judeus dizem que Deus colocou dentro de Adão todas as almas de todos os homens de uma vez só, né? É uma teoria. E assim, todas as almas de todos os homens foram distribuídas ao longo das gerações até chegar na gente aqui. Mas tem no livro de Salmos também diz que Deus forma a alma do homem quando ele está sendo formado dentro do ventre da sua mãe. Então tem essas duas teorias. Mas mesmo assim, nós estávamos dentro de Deus antes da criação da terra. A Bíblia diz que Deus é pai dos espíritos dos homens. Então Deus ele formou todos os espíritos de uma vez só dentro dele antes da fundação do mundo. E nós interagíamos com Deus. Antes de você nascer, neste mundo, o seu espírito fica interagindo com Deus. E provavelmente Deus nos contou como seria a nossa vida. Nos contou tudo, nós interagimos com Ele. E ali, todos nós dentro de Deus, alguns já o amamos e outros o rejeitaram. É por isso que Efésios fala que nós fomos eleitos nele mesmo antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu, né? Que alguns amaram e outros odiaram. Jesus deixou isso muito claro em algumas coisas. Jesus falou assim: tudo o que eu vos ensinei, eu aprendi com meu Pai. Tudo que vos falo não é doutrina minha, mas é do meu Pai. Então, Jesus sabia exatamente o que havia de acontecer. Por isso que em muitas coisas ele dizia: ainda não é chegado o momento, ainda não é a minha hora, sabe? E ele dizia: eu só vos falo daquilo que o Pai me disse. João cita muito esses trechos, né? Jesus se lembrava de tudo. Jesus se lembrava de tudo que ele aprendeu com seu Pai. E o Pai lhe contou exatamente o que havia de acontecer. Cada cena, cada momento, por isso que Jesus sabia. Você entende? Mas a nossa memória nos foi tirada, né? Eu me perguntei muito por que Deus já me contou toda a minha vida. Não nas minúcias, mas os grandes acontecimentos. Deus já me contou tudo através de sonhos. E eu só entendi dessa forma, na palavra, né? Porque antes do meu espírito nascer e vir a esse mundo, eu interagia com Deus e Ele me contou tudo, como seria a minha vida. Então os meus sonhos não é Deus me contando novamente, é o meu espírito, né, com a permissão de Deus, se lembrando daquilo que Deus já me disse. Então é muito estranho, mas às vezes eu me pego sentindo saudade do futuro, porque eu já vi em sonhos, eu já estive lá em sonhos. É complicado. Eu me lembro do futuro como se ele fosse passado. Só quem tem experiências com Deus nesse nível sabe. E o déjà vu é isso. É você vendo em sonho uma cena futura que você já sabe que vai acontecer, porque Deus te contou antes de você nascer.
complexo, né? Mas é um segredo muito bem guardado. Fica na paz.